Fala pessoal, então vamos começar aqui um dos conteúdos mais importantes, porque progressão aritmética está presente em todas as provas, então a gente tem que saber, é uma questão fácil, desde que a gente entenda alguns meandros, algumas situações peculiares que existem dentro dessa estrutura aqui de conteúdo. Bom, progressão aritmética, gente, nada mais é do que uma sequência numérica. Ah, mas aqui não é uma sequência numérica, é uma sequência algébrica. Bom, a gente vai descobrir um valor de x aqui numérico que eu vou substituir aqui e eu vou também poder achar qualquer um desses termos aqui numericamente. Então, uma sequência numérica onde todos os números são obtidos pela soma de um número chamado razão. Quer dizer, esse númerozinho aqui é obtido pela soma de uma constante chamada razão. Esse aqui vai ser também todos os termos em qualquer situação. Então vamos entender o seguinte: qual será o número que eu vou somar a esse número aqui para chegar nesse? 10, né? Tá na cara. 30 mais 40 dá 10. Aí eu vou obtendo todos os termos a partir dessa sequência. Então, se eu somar mais 10, eu vou ter esse. Se eu somar mais 10, eu vou ter esse. Então aqui meu próximo termo vai ter que ser 60. Só que aqui, vejam, a minha razão, nesse caso, tá? Eu posso obter simplesmente fazendo a diferença, né? Esse termo aqui menos esse, ou esse menos esse. Em qualquer lugar da progressão eu posso pegar o sucessor diminuído do antecessor e eu vou obter a minha razão. Então eu posso fazer uma situação assim, ó, 40 menos 30, né? 40 menos 30 vai dar a minha razão, que é 10, nesse caso aqui. Aqui eu tenho que fazer o seguinte, vejam que está diminuindo, ó, 50, 40, 30, então eu já sei que meu próximo termo vai ter que ser 20, está diminuindo de 10 em 10. Então a minha razão aqui é negativa, então a minha razão aqui vai ser o quê? A2 menos o A1. O A2 e A1 nós vamos falar depois, mas o A1 é o primeiro termo, A1. A2, A3, A que representa o termo, tá? 1 é o primeiro termo, 2 é o segundo, 3 é o terceiro e assim por diante. Então, 40 menos 50, ó, aqui vai ser menos 10, beleza. E aqui vejam que a nossa razão aqui, ela é zero, porque 20 mais 0 dá 20. 20 mais 0 dá 20. Então aqui teria que ser 20 também. Então vejam que aqui eu faço 20 menos 20, que dá 0. Vejam que essa nossa razão aqui é uma razão positiva. Então essa nossa progressão, ela cresce. Então a gente chama essa progressão aqui de crescente. Crescente. Beleza. E essa aqui, obviamente, vai ser decrescente. Decrescente. Tá? E essa aqui vai ser uma progressão geométrica, uma progressão aritmética constante, né? Que ela nunca vai modificar o termo aqui. Então a gente tem que entender, agora, usando na prática, qual é o próximo termo, qual seria o nosso A4, o A1, A2, A3, A4, tá? O quarto termo da nossa progressão. Vejam que aqui ela está subindo de quanto em quanto? Olha, do 7 para o 10 subiu 3, né? Do 10 para o 13 subiu 3, então a nossa constante, esse númerozinho aqui que está sendo somado aqui para a gente obter os termos seguintes, é 3, né? Razão aqui seria 3, porque eu faço 10 menos 7, é 3, dá para fazer de cabeça. 13 menos 10, 3. Então o próximo termo, se eu vou somar 3, o próximo termo obrigatoriamente tem que ser quanto, gente? Vocês já devem estar sabendo que a minha razão, sendo 10 menos 7, que dá 3, então eu vou somar 13 mais 3 aqui, que vai dar os meus 16. Agora vejam que aqui está diminuindo, ó, 25, eu tirei 5, deu 20. Tirei 5, deu 15. Então a minha razão aqui, nesse caso, ela é menos 5, porque eu vou fazer 20 menos 25, né? Faço esse menos esse. A razão é sempre o sucessor menos o antecessor, em qualquer lugar, tá? Então aqui é menos 5. Então eu tenho que somar menos 5 a esse 15. Então 15 mais menos 5 vai dar o 10, tá? Só que aqui eu tenho uma estrutura algébrica. Então como é que eu faço aqui, gente? Bom, primeiro eu tenho que descobrir quem é o valor de x. Ó, então eu vou fazer isso aqui, ó. 3x mais 2 menos esse cara aqui, 2x. Obrigatoriamente, isso aqui é a minha razão, né? Se eu fizer isso aqui menos isso, não vai dar razão? Então, a minha razão tem que ser também igual a isso menos isso, ou seja, 5x menos 1 tem que ser igual a tudo isso aqui. Mas observem que se eu diminuir então esse termo menos esse, tem que dar igual a esse menos esse. Então eu vou botar um parênteses aqui, ó, gente, porque
3x mais 2 é todo o meu A2. Agora eu vou calcular aqui. 3x menos 2x dá x. Vou manter o 2 aqui. 5x aqui dá menos 3x. Então 5x menos 3x dá 2x. Menos 1 aqui, ó. Menos 2, ó. Esse menos troca o sinal desse e troca o sinal desse. Então esse aqui fica negativo e esse aqui também. Então menos 2 menos 1 dá menos 3. Logo, eu vou passar esse x para lá e esse 3 para cá. Quando eu passo o 3 para cá, fica 2 mais 3 igual a 2x menos x. E eu tenho meu x igual a 5. Pronto. Se eu descobrir o meu x igual a 5, agora eu posso substituir o meu valor de x aqui, ó. 2 vezes 5, que dá 10. 3 vezes 5 mais 2, que dá 15 mais 2, 17. 5 vezes 2 menos 1, 5 vezes 5 menos 1, 5 vezes 5 menos 1, que dá 25 menos 1, 24. E finalmente a gente já sabe a razão, né? Que vai de 7 em 7, ó. 10 mais 7, 17. 17 mais 7, 24. Então, obrigatoriamente, o meu próximo termo vai ter que ser 24 mais 7. 24 mais 7 dá 31. Então, meu termo aqui próximo vai ser 31. Então, agora nós vamos falar sobre o termo geral ou a fórmula do termo geral. Bom, essa aqui é a formulazinha do termo geral que provavelmente já deve ser conhecida para quem já estudou progressão aritmética. E aí a gente vai montar aqui uma progressão qualquer para a gente entender isso aqui. Bom, vejam que nós temos aqui, gente, uma progressão aritmética 3, 5, 7, 9 e 11, tá? Nós vamos colocar aqui uma progressão aritmética limitada. Eu estou limitando em 5 termos essa progressão. Então a gente vai tirar aqui alguns dados desta fórmula aqui. O que seria o meu A1? O meu A1 é o nosso primeiro termo, beleza. Quem é o meu primeiro termo ali? É evidente que é 3, está aqui, aparecendo na cara da gente. A gente tem também o A2, que é o meu segundo termo. Quem seria? O 5, e assim sucessivamente. O A3 é 7, o A4 é 9, e o A5 é 11. Então, o meu quinto termo, que seria o meu A5, é chamado de AN, ou último termo, tá? Último termo. Por isso que ele é meu AN. Esse último termo, ele também é chamado de enésimo termo, tá? Muito bem. Qualquer um dessas aqui, normalmente ele é chamado de AN, tá? O último termo. Então vejam que aqui nessa progressão aritmética a gente também tem a nossa chamada razão. O que seria a razão? A2 menos o A1, né? Que seria aqui no caso 5 menos 3. Ah, mas eu poderia fazer a razão aqui também, 7 menos 5, 9 menos 7, 11 menos 9. Em qualquer lugar a gente já viu que a gente pode extrair a nossa razão, tá? Então vejam só. Vamos pegar aqui então uma lógica seguindo dessa progressãozinha aqui, tá? É evidente que a gente sabe o quê? Que a partir do meu A1, tá? Eu posso calcular o meu A2 somando o meu A1 mais uma razão, né? Vejam só, se eu somar a razão aqui que é 2, somar uma razão aqui ao número 3, eu vou ter o A2. Ah, mas e o A3? O que seria? Ah, o A3 eu pegaria esse primeiro termo aqui, somaria duas razões, porque aí se eu somasse 2 mais 2, eu chegaria aqui. Então eu teria que ter duas razões aqui. E o A4? Ah, o A4 seria o A1 mais 3 razões, né? Ó, vejam que A1 é 3. 3 vezes 2 aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 3 dá o 9. Né? Então a gente consegue entender a fórmula do termo geral de uma forma muito simples. O meu A5 seria quem? O meu A1 mais quantas razões? Obviamente, mais uma eu chego aqui, 2, 3, 4. Então, mais 4 razões. Então, vejam que aqui, gente, ó, essa aqui é a fórmula do último termo. E o meu último termo é o meu A5. O meu A5 a gente chama de AN, que é o meu A1 mais 4 razões. Mais 4 razões não seria o número de termos, que é 5, ó. Eu tenho quantos termos aqui? Eu tenho 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5.
Então aparece mais uma letrinha aqui na nossa formulazinha, que é o número de termo. Número de termos. Número de termos. Esse número de termos aqui seria obrigatoriamente aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse número de termos 4 aqui, eu poderia dizer que é n menos 1, porque o número de termos é 5, 5 menos 1 é 4. Então fica n menos 1 vezes a razão. E é daqui que sai a nossa fórmula do termo geral. Agora a gente vai aplicar isso aqui na prática, para ver como é que cai isso aqui. Então vamos ver aqui, o primeiro exercício diz o seguinte: qual é o milésimo número ímpar positivo? Bom, a gente sabe que a nossa progressão aqui é assim, ó. Número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, eu quero o milésimo. Qual seria esse milésimo número ímpar? Bom, então vamos colocar a nossa progressão aqui. É 1, 3, 5, 7, 9, Agora, eu não sei então quem é o meu último número ali. O meu AN é o que eu quero saber. Bom, mas a gente sabe algumas coisas. Por exemplo, ó, eu sei qual vai ser o meu A1, né? Meu A1 é o primeiro termo, que é 1. Eu sei quem é a minha razão é A2 menos o A1, ou seja, vai ser 3 menos 1, que vai dar 2. Eu posso saber então aqui, gente, olha, como eu tenho um número de termos igual a 1000, tá? Por que 1000? Eu quero o meu milésimo termo, então são 1000 termos, então o número de termos é 1000. Então eu posso agora aplicar a fórmula do termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a minha razão. Pronto. Eu sempre uso a fórmula do termo geral. São só duas fórmulas em PA, soma dos termos e a do termo geral. Só que a gente tem algumas propriedades que a gente vai aplicar que vão facilitar, essas propriedades vai facilitar a nossa vida, tá? Então, observem só. No caso do termo que eu quero, que é o milésimo, vai ser o seguinte, ó. O A1 eu tenho, que é 1. O número de termos eu tenho, que é 1000, né? Menos 1 vezes a minha razão, que é 2. Pronto, aí é só calcular o meu último termo, meu milésimo termo. Então vai ser 1 mais, ó, 999, aqui 999, né? Vezes 2. Isso aqui dá 1998 mais 1, 1999. Esse aqui vai ser, então, o meu milésimo termo da minha progressão. Beleza, agora vamos fazer assim para calcular aquela ali. Qual é o número de termos dessa nossa progressão aritmética? Então vejam, o que eu posso extrair daqui, gente? Eu posso extrair meu primeiro termo, que eu sei, ó, o primeiro termo ali é 100. Agora aqui ele já me deu a n, vejam que ele já está lá dando 22 como último termo. Ele deu um pontilhado aqui, então já deu o meu AN, que é 22. O que eu sei? Eu sei também a razão. A razão não é o A2 menos o A1, então se eu fizer 98 menos 100, 98 menos 100, vai dar menos 2, então eu já tenho a minha razão aqui, beleza. Agora é só aplicar na fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, a n é quanto? 22. A 1 é quanto? O A1 é 100, né? O número de termos é o que eu quero saber, que é o n, e a razão é menos 2. Beleza, e agora? Eu vou passar o 22 para cá, vai ficar 22 menos 100 é igual a n menos 1 vezes a razão menos 2 aqui. Beleza. Isso aqui, gente, 22 menos 100 dá menos 78. Vou passar esse menos 2 que está multiplicando dividindo aqui. Vai ficar igual a n menos 1. Aqui dá mais, né? Menos com menos dá mais. 78 por 2 dá 39. Então isso aqui vai dar 39. E agora eu passo esse 1 para o lado de cá, somando com 39. E o meu n, então, vai dar 40. Agora a questão 3. E aqui é a quarta questão. Então a questão 3 de PA, que envolve ainda o termo geral, seria o seguinte: numa PA, o primeiro termo é 3 meios. Então vamos tirar os dados aqui. Se a gente sempre procura extrair todos os dados num cantinho aqui. Então o primeiro termo quem é? É sempre o meu A1. Então o primeiro termo é 3 meios. Beleza. E o 32º termo vale 17. Então, 32º termo, esse aqui vai ser o meu A32.
isso aqui vai ser 17. Bom, ele diz o seguinte, que a razão da PA é quanto? Quanto é que será que vai valer a minha razão aqui, gente? Um detalhe importante é o seguinte, ó. Se esse aqui é o meu A32, meu 32º termo, é o último termo, é o meu AN. Então, o meu AN é 17. Observem que se o meu AN é 17, então o meu N tem que ser 32. Por quê? Olhem a posição aqui, ó, façam essa analogia. O meu AN, eu tenho 32 termos, porque ele está dizendo aqui, ó, o 32º termo, que é o último. Então, eu tenho 32 termos. Agora é só aplicar a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a minha razão. O AN, quanto é que é o meu AN? Meu AN é 17. O A1 é 3 meios. Mais N menos 1. O N é 32 menos 1 vezes a minha razão. Vou passar esse 3 meios para o lado de cá. Então vai ser assim, ó. 17 menos 3 meios é igual a 32 menos 1, que é 31, né? 31 vezes a minha razão. A única coisa que eu fiz foi passar esse camarada para o lado de cá e diminuir aqui. Faço o MMC, dá 2. 2 dividido por 1 dá 2 vezes 17, 34. Menos 2 dividido por 2 dá 1 vezes 3, 3, né? Beleza. E agora aqui fica 31R. 34 menos 3, isso aqui dá 31 sobre 2, é igual a 31R. Então, olha só, se eu passar esse 31 dividindo, ele vai ficar aqui embaixo, ó, multiplicando 2. Aí ele pode dividir o 31 por 31, eu posso cortar aqui, ó. Então, aqui sobrou 1, e aí eu tenho minha razão, que é 1 sobre 2. Vamos fazer aqui a questãozinha número 4. Em uma PA, o primeiro termo é 23. Então, vamos lá. O primeiro termo é o meu A1, é 23. E a razão vale menos 6. Então, eu tenho a razãozinha aqui, menos 6 da progressão. Eu quero saber a posição ocupada pelo elemento menos 13. Bom, gente, então se eu sei que o elemento é menos 13, então eu sei o quê? Vamos lá. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu elemento, quem é? O elemento é o meu último termo lá, ó. É a posição ocupada por esse termo, onde o meu A1 aqui é 23. Então, o meu AN seria menos 13. Então, eu quero saber o N, porque o N vai me dar exatamente a posição que ele vai ocupar. Porque eu vou seguindo o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro. Então, o primeiro termo ocupa a primeira posição. O segundo termo, a segunda posição. O terceiro, a terceira, e a quarta e assim por diante. Então, vamos lá. Ó. O meu AN é quem? É menos 13. O meu A1, quem é? 23. Mais N menos 1, vezes a razão, que é menos 6. Ok. Se eu passar o 23 para cá, vai ficar assim, menos 13, menos 23. E agora esse menos 6 vai passar dividindo aqui, ó. Vai dar 6, é igual a N menos 1. 13 menos 23, isso aqui dá 36 negativo. E esse menos 6 passou aqui, ó, ele era negativo, passa negativo. Então isso aqui vai ficar assim, ó, N menos 1 é igual a 36 dividido por 6, né? 36 por 6 dá 6, então vai ficar N igual a 1 mais 6, que é igual a 7. Então, se o N é 7, ele ocupava então a 7ª posição. Então agora nós vamos falar sobre as propriedades da progressão aritmética ou PA. Vocês não têm ideia da quantidade de questões que são baseadas nessas duas propriedades aqui. Nós vamos detalhar minuciosamente para a gente nunca mais errar nenhuma questão. Então vejam só. A primeira propriedade diz o seguinte, que 3 termos vizinhos consecutivos, qualquer termo é igual à média aritmética dos vizinhos. Como assim? Vamos imaginar que a gente tem a seguinte progressão. 3, 5 e 7. Vocês estão vendo aqui que nós temos 3 termos na nossa progressão. Por que é por PA isso aqui? Porque a gente sabe que 5 menos 3 é 2 e 7 menos 5 é 2. Então, para a gente detectar uma progressão aritmética, basta que a gente faça isso. Ó. A gente pegue em todos os lugares da nossa progressão aritmética a diferença dos termos, né? Ela tem que ser sempre igual àquela constante chamada razão. Então, 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 é 2, então eu já sei que esses 3 termos estão em PA. Então, a primeira propriedade diz que 3 termos vizinhos, então os 3 são vizinhos aqui, qualquer termo, tá, é igual à média aritmética dos vizinhos. Quer dizer,
É evidente que eu, excluindo aqui as extremidades, né, eu posso usar essa regrinha aqui. Qualquer termo, ou seja, o termo do meio, né, aqui, ó, vai ser exatamente o quê? A média aritmética. Então, o meu 5 vai ser igual a 3 mais 7 dividido por 2. Ah, mas então quer dizer que eu posso avançar nessa progressão aqui. 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Tá, então vamos pensar, vamos focar em... Vamos botar mais um termo aqui. Ó, o termo 15, ó. Tá. Vejam que eu tenho aqui uma progressão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. O meu n é 5. Não interessa o n para nós aqui. Vamos focar nesse número do meio aqui, ó, gente. No número 9. Observem que se eu pegar esse número 9, tá, aqui, e fizer... Quem são os vizinhos dele? 7 e 11. Então, ó, esse cara aqui, ó, 7 mais 11 dá 18. 18 dividido por 2, 9. Opa, então eu já sei que o 9 é igual a 7 mais 11 dividido por 2. Ou seja, em qualquer lugar, gente, ó, em qualquer lugar, tá? Se eu só tem um detalhe, eu tenho que excluir aqui nessa regrinha aqui, eu tenho que excluir as extremidades, tá? Os extremos, ou seja, o primeiro e o último eu excluo, porque evidentemente eu vou pegar a partir do 2, então eu vou pegar o 5, vai ser igual a 7 mais 3 dividido por 2. Ó, esse termo aqui, o 3, o 5 e o 7 são vizinhos, beleza. Então eu posso dizer que os três termos vizinhos consecutivos, qualquer termo é igual à média aritmética dos vizinhos. Então esse termo aqui vai ser a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos dois dividido por 2. Então 5 é 3 mais 7 é 10, dividido por 2 dá 5. O 9 é 11 mais 7 dividido por 2. Ah, mas eu posso dizer então que se eu pegar mais aqui, vai dar a mesma coisa? Vai, ó. Esses caras são vizinhos, então eu posso pegar 13 é igual a 11 mais o 15 dividido por 2. 11 mais 15 dá 26, 26 dividido por 2 dá 13. Então, essa regrinha é válida para qualquer lugar da minha PA quando a gente exclui as extremidades. Agora vem uma outra propriedadezinha aqui que diz o seguinte, ó, tá? A soma dos termos, a soma dos extremos sempre será igual à soma dos equidistantes. Então vamos ver o seguinte, vamos pegar a mesma progressão ali que a gente tinha colocado. Vamos pegar uma aqui, ó, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Observem só. Ele diz que a soma dos extremos, quem são os extremos? O 3 e o 11, o 3 e o 15. Tá? Se eu somar o 3 e o 15 vai dar quanto? Vai dar 18, né? Beleza. Então ele diz que a soma dos extremos sempre será igual à soma dos equidistantes dos extremos. Quem é que é equidista dos extremos? Bom, se eu aprofundar aqui uma casa para cá e uma casa para cá, esses dois aqui são equidistantes. Ó. O 15 para o 13 dá uma casa, o 3 para o 5 dá uma casa. 5 mais 13 quanto é que dá? 18. Aí eu aprofundo mais um pouquinho. 7 mais 11 dá 18. Então eu poderia dizer que esses caras são equidistantes e que esses caras aqui são equidistantes. Agora nós vamos usar isso aqui de uma outra forma, para a gente ver que a gente tem uma gama de possibilidades para ajustar essas propriedades aqui nas nossas questões. Então vamos imaginar que eu tenho aqui a minha progressão 3, 5, 7, 9, vamos fazer a mesma progressão, 11, 13 e 15. Tá? Observem que esse camarada aqui é o meu A1, esse aqui é o meu A2, esse aqui é o meu A3, o meu A4, A5, A6 e A7. Agora vejam, observem só. Qual é o termo central, o termo médio da minha progressão? Como eu tenho 7 termos, o meu termo médio é o meu A4. Ó. Porque esse 9 aqui ó, tem 3 termos para cá e 3 termos para cá. Então eu poderia dizer que ele tem um termo médio. Tá? Então esse termo médio, que é o meu A4, a gente disse que ele é o quê? Ele é a soma, a média aritmética dos equidistantes. 7 mais 11 dividido por 2. Então, meu A4 é o meu A3 mais o A5 dividido por 2. Né? A3 mais o A5 dividido por 2. Vejam que interessante que aqui é 3 ó, mais 5 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então, essa sominha desses carinhas aqui, ó, dá exatamente, se eu fizer a média deles, também vai dar o 4 ali.
Então, eu poderia dizer, vejam só, olha só, que o meu A4, tá? Ele é isso, ó, equidistante daqui e daqui. Agora vejam que se eu der 2 pulos, ele é equidista também de A2 de quem? De A6. Ó, então eu poderia dizer que o meu A2 mais o A6 dividido por 2 vai dar o A4. Ó, 5, quem é o meu A6? 13. 13 mais 5, isso aqui dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então eu posso fazer também, olha só, daqui para cá, ó, equidista aqui e equidista aqui. Se eu der 3 saltos para cá, eu estou no 15. Se eu der 3 saltos para cá, eu estou no 3. Então o meu A4 é igual ao meu A1 mais o meu A7 dividido por 2. Vejam de novo, ó, 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. Então eu posso pegar uma outra lógica aqui. Por exemplo, ó, se eu quero saber o A5, eu posso dizer, e eu tenho, por exemplo, o A3, ele poderia ser igual a quem? Qual é o termo que eu vou somar aqui e dividir por 2 para dar o meu A5? Tem que dar 5 aqui. Então eu tenho que somar obrigatoriamente 7, o meu sétimo termo aqui é o A3, porque 3 mais 7 dá 10, e 10 dividido por 2 dá 5. Ah, professor, ele me deu lá o, sei lá, o décimo, eu quero saber o décimo termo, e ele me deu lá o A3. Qual seria o meu X aqui, que eu teria que calcular aqui? Qual seria o meu termo que eu teria que somar com o A3 para dar o A10? Ah, bom, tem que dar esses dois aqui somados, tem que dar o dobro desse valor aqui, porque eu vou dividir por 2. Então, 3 mais quanto? 3 mais 17, então meu X tem que ser 17. Por quê? Porque 3 mais 17 dá 20, dividido por 2 dá 10. Então essa lógica me ajuda muito, se eu entender que é só somar e dividir por 2 sempre, eu posso pensar assim, ó, gente, nas questões que envolvem isso aqui, é muito comum, tá? Eu entender a equidistância, olha só. Se eu tenho aqui, por exemplo, ó, minha progressão A1, A2, A3, A4 e A5, eu poderia fazer isso de diversas formas. Por exemplo, ó, eu já sei que meu A3 é o quê? É o A2 mais o A4 dividido por 2, porque eles são equidistantes. Eu poderia dizer que o meu A3 é igual ao meu A1 mais o A5 dividido por 2. Observe que 2 mais 4 é 6, dividido por 2, 3. 1 mais 5 é 6, dividido por 2, 3. Isso a gente já viu. Agora eu poderia pegar aqui, por exemplo, ó. Ó, aqui não dá, mas aqui dá, ó. Então eu poderia dizer que meu A4 é o meu A3 mais o A5 dividido por 2. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. E vejam que então eu posso jogar isso de diversas formas. E onde é que cai? Como a gente vai ver agora onde cai? Vamos fazer algumas questões aqui que envolvem esse tipo de raciocínio. Então vamos resolver aqui mais duas questõezinhas usando as propriedades. Bem, então a primeira ideia que vem na nossa cabeça é a seguinte: apareceu 3 termos, tá? O valor da x na sequência. E a gente sabe que essa sequência aqui, ela está em PA, tá? Nós temos que ter essa palavrinha aqui. PA, beleza. Apareceu a sequência numérica ou algébrica, tanto faz. Se aparecer uma sequenciazinha assim, normalmente algébrica, a gente sempre deve usar aquela ideia de que esse termo central aqui, o chamado termo médio, é igual à média dos seus equidistantes. Lembra que eles são todos vizinhos? Então, esses caras são vizinhos. Esse aqui é vizinho desse, esse aqui é vizinho desse. Então, esse camarada aqui, que é o termo central, é igual à média aritmética desses dois aqui. Ou seja, x menos 2 tem que ser igual à média aritmética, a soma de ambos, tudo dividido por 2. Beleza. Então, agora nós vamos calcular o valor de x. Passo 2 multiplicando. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, não esqueça que esse 2 tem que multiplicar os dois termos aqui. Aqui, eu vou simplesmente somar. Ó. Eu vou tirar o MMC daqui, né? De 10 e 5 é 10. 10 dividido por 10 dá 1 vezes x, x. 10 dividido por 5 dá 2 vezes x, 2x. Agora eu passo 10 multiplicando. 10 vezes 2x, 20x. 10, não esqueça que tem que multiplicar os dois. Então, 10 vezes menos 4, menos 40. É igual a 3x.
Então aqui eu tenho 20x menos 3x, isso aqui dá, ó, eu passo para cá o 3x negativo, passo para lá o 40, 20 menos 3 dá 17x igual a 40, e aí eu tenho o meu resultado. Eu passo 17 agora dividindo, eu vou ter lá 40 dividido por 17. Esse aqui vai ser o meu valor de x, que era o que estava sendo pedido. Só que nessa aqui, ele pede a razão da minha progressão. Então, vamos ter que achar o valor de x primeiro para poder achar a razão no segundo plano. Então, vamos lá. Eu lembro sempre que o termo do meio está em PA, vai ser sempre igual à média aritmética dos equidistantes. Beleza, então vamos lá. Esse 2x aqui é igual a 2 mais x mais 4x mais 5, ou seja, a soma desse com esse, tá aqui 2 mais x mais esse aqui, dividido por 2. Isso aqui é média aritmética. Agora eu passo 2 multiplicando. 2 vezes 2x dá 4x. Aqui eu somo 2 com 5, dá 7. Somo x com 4x, dá 5x, tá? Eu só posso somar os semelhantes. O número eu somo com o número. 2 com 5, 7. E o x eu somo com 4x. Aqui é 1x. Beleza, e agora? Agora eu passo para o lado de lá o 4x, passo 7 para o lado de cá. Então vai ficar 5x menos 4x, e evidentemente aqui meu x então é menos 7. Bom, eu sei o valor do x, agora o que eu faço, gente? Eu venho na minha progressão e substituo aqui, ó. 2 mais menos 7, o outro termo vai ser 2 vezes menos 7. Agora não precisava nem substituir o x aqui, porque eu só preciso do A2 e do A1 para achar a minha razão. Mas eu posso botar aqui 4 vezes menos 7 mais 5. Aí eu teria aqui a progressãozinha, ó. 2 mais menos 7, ó, isso aqui dá menos, né? Então 2 menos 7 dá menos 5. Agora o próximo termo aqui é 2 vezes menos 7, que dá menos 14. E aqui vai ser 4 vezes menos 7, isso aqui vai dar menos 28. 4 vezes menos 7 vai dar menos 28, e menos 28 mais 5, eu tenho que somar com 5 ainda aqui, ó, gente, tá? Isso aqui vai dar menos 23. Beleza, tá aqui a minha progressão. Eu precisaria fazer isso aqui? Não, claro que não, porque eu preciso só da razão, e a razão é o A2 menos o A1, né? Que é menos 14, que é esse cara aqui, menos 5, ó, menos 5 vai dar mais aqui, ó. Então a minha razão vai ser menos 14 mais 5, que dá menos 9. Beleza, então é isso aí. Agora vejam que se eu substituir o menos 9 aqui, esses três termos vão estar em PA, tá? Então vai ser, ó, menos 5, menos 14, menos 23, ó. Se eu somar menos 9 aqui, eu vou chegar nesse. Se eu pegar menos 14 e somar menos 9, vou chegar nesse. Observem que razão negativa dá uma progressão aritmética decrescente. Bem, agora nós vamos ver a terceira propriedade, que ela também é muito importante, porque ela resolve e soluciona muitas questões rapidamente. Observem só, o maior índice do elemento da PA é igual ao menor índice somado ao número de razões, originando uma equivalência numérica. Como assim? É simples a lógica. Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Vamos supor que eu tenho o sétimo termo. O sétimo termo é o A7, tá? Vai ser igual ao A2 mais quantas razões? Mais 5 razões. Por quê? Lembrando lá, né, da aula anterior, o A2, se eu somar mais uma razão, vou ter o A3, mais uma razão, vou ter o A4 e assim por diante. Observe que o maior índice, que é o A7, esse aqui, o índice é 7. Eu estou me referindo, o índice é esse númerozinho aqui, o maior índice desse elemento aqui. Então, o A7 vai ser igual ao menor índice somado ao número de razões, para dar a equivalência numérica. 2 mais 5 dá 7. Então, eu sei que se eu partir do A7, sair do A2, eu preciso de 5 razões. Agora, por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu queira o A15 e eu tenho lá o meu A5. Quantas razões eu vou precisar? Eu vou precisar de 10 razões e assim sucessivamente. Eu estou lá no meu A80 e eu tenho lá, por exemplo, 30, eu estou com o meu A30. Então eu preciso de 50 razões e assim por diante. Porque 30 mais 50 dá 80, porque 5 mais 10 dá 15, porque 2 mais 5 dá 7. E assim eu vou resolvendo. Agora nós vamos fazer uma questãozinha usando essa propriedade aqui, gente. Olha só que fácil. O 11º termo da PA é 23. Então, o meu A11 é igual a 23. O terceiro termo, o A3, né, é igual a 7. Qual vai ser a minha razão
de uma forma muito simples. Eu sei que o meu A11 vai ser igual ao meu A3 mais quantas razões? Eu preciso pensar assim, qual é o número que somado com 3 vai fechar 11? Ah, eu sei que 8 mais 3 é 11, então eu preciso de 8 razões. Beleza, e agora? Agora é só substituir. Eu sei que o A11 é 23, o A3 é 7, mais 8 R's. Agora eu faço, ó, 23 menos 7 é igual a 8 R's. Aqui 23 menos 7 é 16, e a minha razão vai ser então 16, o 8 está multiplicando, passa dividindo, e a minha razão dá 2, assim por diante. Então se o camarada quer, por exemplo, vamos supor que ele queira o meu A4, o meu A5, se eu quero, por exemplo, vamos supor que ele peça aqui nessa questão o meu A5, o que eu faria? Eu vou fazer o meu A3 mais 2 razões. Eu parto daqui, ó, parto desse A3. Então meu A3 é 7, eu já tenho, ó, mais 2 vezes a razão que é 2. Beleza, então eu tenho 7 mais 4 que dá 11. E assim eu vou fazendo. Se eu quero, por exemplo, o meu vamos supor que eu queira o meu A13, vai ser o meu A11 mais 2 razões. Eu quero o meu A15, vai ser o meu A11 mais 4 razões e assim por diante.